E hoje eu inicio o programa com o Dr. Jefferson Taguchi, cirurgião geral, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. É isso, Dr. Jefferson? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Maíra. Quantos anos que você não grava conosco, né? Olha, já faz tempo. 10, 12, 13... De 10 a 14 anos que a gente fez a última gravação. A última gravação, e agora estamos aqui novamente para falar o que é a cirurgia bariátrica e quais os tipos de cirurgia hoje, né? Porque mudou um pouco as coisas. A cirurgia bariátrica é a mesma, né? Ou seja, é a nossa arma cirúrgica, é o tratamento cirúrgico do paciente que não consegue perder peso e que atinge um nível de obesidade que nós consideramos grave, conhecida como grau 3, ou seja, obesidade mórbida ou super obeso ou super obeso, ou seja, pacientes com índice de massa corpórea acima de 40. Sim. Ou pacientes com índice de massa corpórea entre 35 e 40 com comorbidades como diabetes, hipertensão, artropatias, que necessitam de perda de peso para melhorar a sua condição de vida. E popularmente a gente escuta falar a cirurgia de redução de estômago, né? Exatamente. É a cirurgia de redução do estômago. A gente até brinca com os cirurgiões do aparelho digestivo que hoje em dia, cirurgião do aparelho digestivo que não opera bariátrica não opera mais estômago, né? Então. A não ser aqueles casos de câncer gástrico e assim por diante. Mas, né, nesse tempo todo que a gente ficou sem conversar, né, Maíta, a cirurgia bariátrica, ela tomou, inicialmente, a década do ano 2000 para cá, ela tomou um rumo muito forte, entendeu? E inicialmente com as cirurgias feitas de maneira convencional, ou seja, através de incisões cirúrgicas. Mas de 2012 para cá, houve uma normatização do Ministério da Saúde para cirurgia menos invasiva, ou seja, certo. Cirurgia laparoscópica. Então, de janeiro de 2012, os convênios se viram obrigados a liberar a cirurgia por vídeo. Isso foi uma coisa muito boa, espetacular, porque diminuiu muito o trauma cirúrgico e a gente pôde aprender que o obeso, ele foi um paciente para ser operado por videolaparoscopia. Olha só. Então, acho que nesse período todo, a grande vantagem foi essa maneira de se operar o obeso. Nesse período de 2000, quando eu comecei em Prudente nos primeiros casos, aliás, tem 21 anos que nós fizemos os 2 primeiros casos na região, existiam várias técnicas de cirurgia. Existiam técnicas restritivas, só de diminuição do tamanho do estômago. Existiam técnicas mistas, onde diminuía o estômago e se fazia um desvio de intestino. Certo. E existiam técnicas mais intensas, que se diminuía o estômago e fazia um desvio intestinal muito intenso. Até um nome como um bypass intestinal, entendeu? Hoje em dia mudou nesse sentido. As cirurgias são feitas mais por vídeo. Infelizmente a gente faz a cirurgia aberta no SUS, porque o SUS não permite que nós fazemos a cirurgia por videolaparoscopia, mas é uma cirurgia muito boa. Hoje eu fiz 2 cirurgias do SUS aberta em 1 hora e pouco cada uma, então é uma coisa que resolve também. Existe uma certa idade ou qualquer paciente pode fazer essa cirurgia? Existe. Normalmente, legalmente, pelo Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Saúde, nós podemos operar pacientes entre 18 e 65 anos. Nesse período, nós somos responsáveis pela indicação cirúrgica e os convênios são, entre aspas, obrigados a liberar. Eu posso operar pacientes com menos de 18 anos e posso operar pacientes com mais de 65 anos, certo. Desde que haja um custo-benefício para a minha indicação cirúrgica. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Eu tenho uma paciente de 13 anos, excepcional, que eu operei ela com 146 quilos, ela tinha 13 anos, só que ela tomava 4 remédios de pressão e tinha 146 quilos. Recentemente eu operei ela de apendicite com 88 quilos, 90 quilos. Então houve um custo-benefício. E tem pacientes de 74, 75 anos operados, porque tinha que perder peso para colocar prótese de joelho, por exemplo, de artrose. Certo. Então existe essa flexibilidade de indicação. Doutor, fala um pouquinho da cirurgia em si. O senhor Tá. falou já 1 hora, 1 hora e pouco, em média é isso. Como é que é o pós-operatório do paciente? Hoje em dia, as cirurgias que são feitas, esses pacientes operados de maneira convencional, eles normalmente ficam internados 3 dias. No 3º dia eles vão para casa, opera hoje, interna ontem, opera hoje, amanhã fica em jejum, depois de amanhã alimenta e vai para casa e é acompanhado ambulatorialmente, entendeu?
É uma recuperação independente de ser de cirurgia convencional ou vídeo, recupera muito rápido. É claro que a vídeo, por ser menos traumática, recupera mais. E hoje, se preconiza mais cirurgias, tanto na parte aberta quanto na vídeo, que não tenha desvio de intestino. Então hoje, a cirurgia que está em maior ascensão no Brasil hoje não é mais o bypass gástrico, ou seja, aquela cirurgia que a gente dividia o estômago em duas partes e usava o intestino para fazer uma saída do estômago pequeno. Hoje, se faz uma cirurgia chamada sleeve gástrico. É uma cirurgia só restritiva, nós só diminuímos o tamanho do estômago. Então, nós transformamos o estômago, que é, entre aspas, um saco, né? Até nossas avós falam, pô, esse menino é um saco furado, a gente enchia aquilo de comida. Saco sem fundo. Saco sem fundo, lembrou disso, né, mãe? Então, no interior tinha muito disso. A gente reduz o estômago a ponto que o paciente vai ingerir menos de 1/4 do que ele come. E não tem desvio de intestino. Entendeu? E ele vai se adequar a isso? Vai se adequar com uma perda em 1 ano e meio de 50% a 80% do excesso de peso e só toma vitamina enquanto está emagrecendo. Depois de 1 ano e meio não toma mais. Vida normal. Vida normal. Perda de 50% a 80%. Ah, eu não perdi, então você não fez direito. Ou eu quero perder mais, você tem que se adequar, entendeu? E deixamos as cirurgias que têm desvio de intestino proximal, o bypass gástrico, que também é feito tanto por vídeo quanto aberta, só que o sleeve é feito essencialmente por vídeo. Para os casos mais complicados, que tem grande diabetes grave, refluxo gastroesofágico grave, hipertensão, dislipêmicos e assim por diante, entendeu? Mas hoje, nos Estados Unidos e no Canadá, a cirurgia mais feita é o sleeve. Certo. E no Brasil ela está em grande ascensão, em alguns lugares do Brasil já passou o bypass gástrico, que é a cirurgia mais tradicional. Na nossa estatística pessoal, hoje, 90% dos nossos procedimentos são sleeve. Até vou explicar para você o que é o sleeve. Sleeve é uma palavra em inglês que significa manga de camisa, né? Sim. Então, o americano que inventou, ele acha que o estômago depois de operado fica parecendo uma manga de camisa. Manga gástrica, um sleeve gástrico, entendeu? Então, essa é uma grande realidade hoje, uma grande mudança nesses últimos anos que a gente não conversou. E hoje a cirurgia bariátrica é mais feita por vídeo e, de preferência, uma cirurgia sem desvio intestinal. Dr. Jefferson, isso muda totalmente a vida do paciente, totalmente. Né? Isso muda totalmente. É muito gratificante. Traz uma vida nova. É muito gratificante. Às vezes você vê um paciente que perdeu 100% de excesso de peso, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, brigam com peso. Sim. Mas às vezes eu vejo pacientes graves, diabéticos, hipertensos, que às vezes nem cura o diabetes, né? Tem uma porcentagem de 60%, 70% de cura, principalmente no bypass, no sleeve em torno de 60%. Mas a qualidade de vida muda muito. Muda muito, né? Autoestima, tudo. Muda Saúde, muito, autoestima, tudo. A gente opera muito desses pacientes para poder colocar uma prótese no joelho. A gente opera para poder, o ginecologista manda para poder diminuir a síndrome do ovário policístico e poder engravidar. Olha só. E aí, é importante, é gratificante. Olha, para nós encerrarmos, uma pergunta que às vezes a gente ainda escuta, mas deve ser a minoria, né? A pessoa que passa por essa cirurgia, algumas pessoas, com o passar do tempo, voltam a engordar tudo de novo? Voltam e, no fundo, não é que a cirurgia volta a engordar, né? O paciente perde o foco, a cirurgia, ele está com a cirurgia, ele perde o foco e volta a engordar. Mas é mais difícil. É mais difícil, mas a cirurgia falha de 3% a 5%. No fundo, não é a cirurgia que falha, é o paciente que falha com a cirurgia, comendo errado em pequenas quantidades. E quando a gente come em pequena quantidade, devagarzinho, errado, a gente engorda mais. Você sabe disso, né? Então, mas essa pergunta tem que ser perguntada. Quantos % do excesso de peso eu engordei depois que eu operei? Sempre que um paciente manter uma perda de 50% do excesso de peso que ele tinha na época da cirurgia, a cirurgia é positiva. Com certeza. Então, se você pegar um paciente que tinha 100 quilos de excesso de peso, em 15 anos ele engordou 50, a cirurgia é positiva. Ah, e ele viveu tão bem 15 anos, né? Entendeu? E com certeza a pessoa... E ele ainda tem 50 menos. Sim, e depois que a pessoa mudou totalmente o tipo de vida dela, creio que seja a minoria mesmo que não vai seguir certinho, mas eu não posso deixar de dizer que a cirurgia, o tratamento cirúrgico para a obesidade mórbida, ele falha de 3% a 5%. Certo. Porque, na maioria das vezes, o paciente perde o foco. E não posso dizer que é uma cirurgia de risco, onde tem um índice de mortalidade de menos que 0,5%, mas existe. Por isso que tem que ser bem preparada, equipe multidisciplinar e assim por diante. Amém. Olha, muito obrigada pela sua participação, adorei revê-lo e não vai ficar mais tanto tempo sem vir gravar. Se você não me chamar, vou brigar com você. Você veio pra cá, vem tomar um café e já vem gravar, ok? Obrigado você, obrigado aos seus telespectadores e sempre que quiser, que precisar, estou aqui para informar alguma coisa. Obrigada.